Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos felizes porque a partir de hoje, domingo, estamos iniciando um novo estudo na Palavra de Deus, ainda em Atos dos Apóstolos, e esta semana nós vamos estudar especialmente Atos capítulo 9, versos 1 a 30 e também o capítulo 26, versos 9 a 11. Nós vamos estar nos baseando nestes capítulos e versículos do estudo da semana, onde nós vamos ver sobre a conversão de Paulo. Que Deus abençoe a cada um de nós e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por mais um dia de vida e também porque neste momento vamos estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós. Usa-nos conforme a Tua santa vontade, fale ao nosso coração e abençoe a cada um dos nossos amigos e irmãos, onde quer que eles se encontrem, aqueles que nos pedem orações, Tu conheces as suas necessidades, faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que nós também estamos na Rádio Viva FM com o estudo da Palavra de Deus, todos os dias às 7 horas da manhã, e também estamos na rádio AG7 Live às 10 horas da manhã com o estudo da Palavra de Deus, além de um programa diário que temos na Rádio Viva FM chamado Noite Viva, que vai de segunda a sábado de 8 da noite às 11 da noite. Acompanha-nos através das rádios Viva FM e Rádio AG7 Live. O apóstolo Paulo, antes de ele se converter, ele era um ferrenho, um árduo perseguidor dos cristãos. A conversão de Saulo foi um fato extraordinário que está relatado na Palavra de Deus, especialmente aqui em Atos dos Apóstolos, porque o apóstolo Paulo, como nós sabemos, antes da sua conversão, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele era uma pessoa extremamente zelosa para com as tradições judaicas, e é tanto que ele participou do apedrejamento e da morte de Estevão, mas aquelas palavras de Estevão, que havia visto Jesus em pé, à destra do trono de Deus, e que Deus não imputasse aqueles pecados àqueles que o estavam apedrejando, estas palavras ficaram martelando na mente de Saulo. E quando ele então saiu para perseguir os cristãos lá em Damasco, o apóstolo Paulo, ele recebia cartas do Sinédrio, autorizando ele ir nas sinagogas e ali ele poderia retirar os cristãos judeus que estavam adorando a Deus e levá-los presos, homens, mulheres, crianças. E nós encontramos o apóstolo Paulo em Atos capítulo 26, versos 9 a 11. Atos 26, versos 9 a 11, ele vem aqui dizendo: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmos por cidades estranhas eu perseguia. Aqui o apóstolo Paulo fala em suas próprias palavras como é que ele agia contra os cristãos judeus. Saulo, como nós já dissemos, ele era um judeu helenista, porque ele havia nascido fora da Judéia. Ele nasceu lá em Tarso, que é a capital da Cilícia. E até certo ponto, o Saulo, ele desviava-se do estereótipo helenista, pois ele foi levado para Jerusalém. Ali ele estudou, inclusive Gamaliel, um dos renomados mestres, foi quem ensinou a tradição judaica, ensinou como ele deveria se proceder para ser um fariseu, um zeloso das tradições.
Gamaliel, então, foi esse mestre farisaico que era um dos mais influentes daquela época. E como fariseu, Saulo, ele era estritamente ortodoxo, embora o zelo de Saulo beirasse o fanatismo. E por essa razão foi que Saulo levou Estevão à morte e então se tornou a figura fundamental na perseguição que se seguiu à igreja cristã. Como nós já dissemos no estudo da semana passada, o evangelho começou a ser pregado por todo o mundo por causa da perseguição que começou após o apedrejamento de Estevão. O apóstolo Paulo, quando já convertido, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 23, ele escreveu as seguintes palavras: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios." Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo não mais perseguindo aqueles que pregavam em nome de Jesus, mas aqui nós encontramos ele falando: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que era escândalo para os judeus? Porque Jesus, o Messias enviado por Deus, eles não aceitaram e era um escândalo porque ele foi morto numa cruz. E na palavra de Deus, em Deuteronômio, diz: "Maldito aquele que for pendurado num madeiro." E Jesus morreu exatamente esta morte, mas Jesus se fez maldição por nós, por mim e por você. Jesus, ele não pecou, Jesus não cometeu nenhum delito para ser morto na cruz, mas por ele ter levado sobre os seus ombros os nossos pecados, ele então sofreu esta morte que era um escândalo para os judeus. Por isso que eles não aceitavam, e muitos ainda não aceitam a Jesus como o Senhor e Salvador. Além do fato de que Jesus não se encaixava naquela tradicional expectativa judaica de um Messias soberano, os judeus não podiam de nenhuma maneira aceitar a ideia de que aquele que morrera na cruz pudesse ser o Messias de Deus, porque lá em Deuteronômio 21, 23 diz exatamente: "Maldito que for pendurado no madeiro." Então a crucifixão era em si mesmo uma contradição, a prova mais clara de que as afirmações da igreja sobre Jesus eram falsas. Os judeus esperavam um Messias político, um Messias que fosse retomar o poder dos romanos e ter autonomia para poder levar em frente o reino de Israel. Mas Jesus não veio para ser este Messias político, este rei que eles estavam aguardando, mas sim um Messias sofredor, um Messias que veio para salvar a humanidade. E aqui então nós encontramos o apóstolo Paulo pedindo carta ao sumo sacerdote, que era o presidente do Sinédrio, que lhe desse cartas dirigidas às sinagogas em Damasco. E então ele se tornou um enviado, se tornou um apóstolo, assim como os discípulos se tornaram apóstolos, foram enviados. Saulo também aqui era um enviado, era um mensageiro com autoridade, com carta na mão, dando poder para que ele prendesse os seguidores de Jesus e trazê-los para Jerusalém. Nós vamos ver na sequência do estudo durante esta semana como foi o encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco e depois como ele foi chamado então para o ministério de apóstolo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, continuem estudando a palavra de Deus. E lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.